Estamos ao vivo. Boa tarde a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento sobre as novas perspectivas do processo de enfermagem para a prática clínica do profissional enfermeiro. Nós somos integrantes do PET Enfermagem da Unifal, que foi criado em 1991. O Programa de Educação Tutorial PET ele tem por objetivo contribuir para uma formação ampla, crítica e reflexiva, propiciando aos acadêmicos atuarem como agentes transformadores da realidade social. E as atividades desenvolvidas pelo grupo são fundamentadas na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, de modo a favorecer a aquisição de conhecimentos e uma diversidade de experiências não só ao aluno petiano, mas também a outros acadêmicos do curso e da comunidade acadêmica em geral. E hoje nós iremos apresentar uma palestra que abordará as novas perspectivas do processo de enfermagem em homenagem à comemoração da Semana de Enfermagem. Sendo assim, em nome do PET Enfermagem, eu declaro o evento aberto e convido a palestrante, a professora doutora Isabelle Cristine Pinto Costa, a qual possui graduação em enfermagem e fonoaudiologia, é doutora e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Paraíba, realizou pós-graduação em ensino do processo de enfermagem e saúde coletiva. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Alfenas, sendo responsável pela disciplina de sistematização da assistência à enfermagem. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unifal. É docente da Residência Obstétrica da Unifal, responsável pela disciplina de raciocínio clínico. É docente do curso de especialização em cuidados paliativos da Universidade Federal da Paraíba. É líder do grupo de estudos do processo de enfermagem aplicado ao cuidado da Unifal. Vice-líder do grupo interdisciplinar de pesquisa da Unifal. Coordenadora do programa de extensão APEC, Aplicação do Processo de Enfermagem no Cuidado. Também é coordenadora do processo de extensão Aplicação do Processo de Enfermagem no Cuidado no Contexto Hospitalar. É coordenadora da Liga Acadêmica do Processo de Enfermagem, LIGAP, da Unifal. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Fundamentação Teórica, Metodológica e Tecnológica de Assistência ao Indivíduo, Família e Coletividade da Unifal e atualmente desenvolve pesquisa nas áreas de teorias de enfermagem, processo de enfermagem, sistemas de linguagem padronizadas, práticas avançadas em enfermagem, ética, bioética, assédio moral, cuidados paliativos, espiritualidade e saúde. Dessa forma, agora eu passo a palavra para a professora Isabelle. Pode ficar à vontade, Isabelle. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, professora Érica e os demais presentes. Boa tarde a todos que estão aí, né, no YouTube do canal da Unifal assistindo. Gostaria de agradecer imensamente ao convite do Grupo PET, sobretudo em nome da professora Érica, para estar aqui abrilhantando aí, né, a Semana de Enfermagem, falando de uma temática tão importante. Peço licença a todos neste momento para que eu possa compartilhar com vocês a minha apresentação e darmos início a esta palestra. Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá. Então, eu gostaria de iniciar, né, falando exatamente sobre a temática que vamos aqui abordar, que são as novas perspectivas sobre o processo de enfermagem. Assim como falei anteriormente, né, gostaria de agradecer imensamente ao Programa de Educação Tutorial de Enfermagem PET, que vem exercendo um trabalho, né, extremamente importante na Universidade Federal, né, de Alfenas, sobretudo na Escola de Enfermagem, com disseminação de vários conhecimentos, com vários eventos, né, fortalecendo a enfermagem. É uma oportunidade incrível de compartilhar conhecimentos e contribuir para o avanço da enfermagem na tarde de hoje, sobretudo quando a gente vai falar de algo que é exclusivo da enfermagem
e que a gente precisa se apropriar cada vez mais sobre o processo de enfermagem. Agradeço imensamente à coordenadora do PET Enfermagem, a professora doutora Érica Chaves, pelo convite, e a todos os petianos aqui presentes, né? Meu muito obrigada por estar compartilhando com vocês neste momento sobre o processo de enfermagem. Não sei quem está aí me assistindo, né, se todos me conhecem, mas é importante que vocês conheçam um pouco, né? Eu sou Isabelle Costa, como a Thaline apresentou, minha primeira formação foi na área da fonoaudiologia, depois eu adentrei para a área da enfermagem. Tenho especialização na área de saúde coletiva, também acabei, né, de concluir a especialização, primeira turma, sobre ensino do processo de enfermagem, e estou em andamento e processo de finalização na especialização de cuidados paliativos. Meu mestrado e doutorado foi voltado para a área da enfermagem e hoje atuo como docente aqui na escola da Universidade Federal de Alfenas, onde ensino na graduação a disciplina, né, da sistematização da assistência, enfatizando esse processo de enfermagem, na residência, no mestrado e doutorado. Sou orientadora da LIGAP, né, da Liga do Processo de Enfermagem, que eu deixo as redes sociais para que vocês possam seguir a nossa liga, onde a gente faz um trabalho importante sobre a disseminação do processo de enfermagem. Atualmente, né, conseguimos registrar perante o diretório de grupos, né, na CNPq, o nosso grupo de estudo sobre o processo de enfermagem aplicado ao cuidado. Então, é um grupo, né, o grupo realmente instituído na Unifal, na Escola de Enfermagem, voltado para esse olhar, para o processo de enfermagem. E coordeno, junto com demais, né, com outras colegas, o grupo, né, de extensão, o programa de extensão, a aplicação do processo de enfermagem no cuidado, né? Esse projeto ele foi criado com muito carinho e com o objetivo de disseminar o processo de enfermagem na rede de atenção à saúde aqui do município de Alfenas, tanto a nível da atenção primária à saúde, como a nível hospitalar. Então, a gente está no processo de análise diagnóstica, paralelamente construindo um curso na modalidade de ensino à distância para capacitar os profissionais da rede na aplicação do processo de enfermagem. Então, o objetivo dessa palestra, realmente hoje, é inspirar e sensibilizar o maior número de profissionais de enfermagem, né? Aqui eu incluo vocês, discentes, docentes, a compreender a importância de usar na sua prática profissional um método, né? Então, a gente precisa entender que a nossa prática, ela tem um método a nos guiar, a nos conduzir, para que a assistência ela tenha efetividade e eficácia. E esse método, ele não pode ser restrito a mim, não pode ser restrito a você. Ele tem que ser disponível para todos, né? Então, todos os profissionais, desde enfermeiro a técnicos de enfermagem, precisam conhecer esse método, né? E que método é esse? Hoje, essa tarde, a gente vai discutir um pouco sobre novas perspectivas de aplicação desse método, que é o processo de enfermagem. E isso está casado exatamente, né, com a nossa comemoração mundial da enfermagem, a comemoração da Semana de Enfermagem, envolvendo aí o técnico também. É preciso destacar que né, passamos por diversos avanços, né, na nossa profissão, mas ainda há muita coisa a superar, né? Em relação aos avanços, e que a gente tem que comemorar estes avanços, né, alcançados, nós temos sim um melhor reconhecimento, né, depois da pandemia, o quanto ficou visível a necessidade do profissional de enfermagem, né, em casos de emergências, né, públicas, de saúde pública, né, o quanto o enfermeiro ele foi importante e o técnico de enfermagem nesse processo. Tivemos avanços na prática baseada em evidências. Hoje a gente observa, né, que o profissional ele está buscando estudar mais, está buscando se qualificar, mas ainda precisa avançar. Aconteceram aí também, né, a ampliação de competências e autonomia, e aqui eu trago destaque ao papel da prática avançada em enfermagem. É algo que a gente, no Brasil, está lutando bastante, né, e a gente vai entender o porquê que essas práticas elas precisam acontecer, né, essas práticas avançadas. Houveram avanços também na questão do aumento da presença de enfermeiros em cargo de gestão e liderança. A gente já vê
Hoje, na política, né, enfermeiros envolvidos, e a gente precisa disso, por quê? Porque a gente precisa mudar, a gente só muda juntamente com a política, com a construção de políticas públicas. Então, a nossa profissão, ela só é valorizada, reconhecida, mediante a esse casamento aí com as questões de gestão e liderança. E também uma maior participação da enfermagem em pesquisa e educação, né? Sim, a enfermagem sempre pesquisou, mas é preciso que essas pesquisas sejam diferenciadas, que tenham níveis de evidências importantes, que realmente a gente consiga mostrar por meio das pesquisas o que nós fazemos, o que nós trazemos de bons, o que nós conseguimos mudar, né, na sociedade por meio das nossas ações. Entretanto, tem alguns desafios que ainda precisam ser superados, né? Precisamos sim superar alguns desafios. E um grande desafio importante, que é a nível mundial, que precisa ser superado, né? Diz respeito à escassez dos profissionais. Essa escassez de profissionais, né, para a gente entender essa escassez, eu vou utilizar dois documentos importantes, um publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2021 e o outro pela Organização Pan-Americana, né, produzido, publicado em 2022. Esses dois, né, documentos, eles vão sustentar nessa necessidade de investimento no profissional da enfermagem, seja ele enfermeiro, seja ele técnico, né, de enfermagem. Então, o primeiro documento, né, publicado em 2021 pela Organização Mundial da Saúde, é um documento que foi criado para orientar estrategicamente, né, a nível mundial, é, no investimento da enfermagem obstetrícia, isso no período de 2021 e 2025, né? Então, esse documento, ele destaca o fortalecimento da força de trabalho em enfermagem obstetrícia e propõe a adoção de prioridades públicas focadas em algumas áreas: educação, empregos, liderança e maximização das contribuições dos profissionais de enfermagem no seu local de trabalho. Este documento ele vai trazer como ênfase a necessidade de ter enfermeiros qualificados, a necessidade de enfermeiros de adquirir novas habilidades e aí se caracterizando a prática avançada de enfermagem para a gente conseguir, né, atingir uma saúde necessária, né, uma saúde importante ali para ser realizada para a população. Além disso, a gente tem um instrumento importante, um documento, perdão, importante, que foi produzido e publicado pela Organização Pan-Americana, voltada para a região das Américas, com o objetivo de investir estrategicamente, né, em profissionais de enfermagem, publicado em 2022. Esses dois documentos, né, eles fazem menção que a equipe de enfermagem, o trabalho de enfermagem, ele vai ser essencial para a gente alcançar aquilo que foi proposto lá em 2015, né, pelas Nações Unidas, né, a ONU, acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, lá em 2015, naquela Assembleia das Nações Unidas, naquela Assembleia Geral, foram instituídos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Dispostos, né, com 169 metas mundiais, com o objetivo de quê? Com o objetivo, né, uma estrutura ambiciosa para avanços econômicos, ambientais e sociais, com o objetivo de erradicar a pobreza e melhorar as vidas humanas até 2030. Então, a saúde humana ela foi identificada como um fator contribuinte para todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E os documentos anteriores da Organização, né, Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana, elas fazem menção e destacam que a força de trabalho em enfermagem ela é essencial para a melhoria da atenção à saúde e prestação de cuidados de saúde no mundo todo. Então, nós temos que entender, né, que a força de trabalho da enfermagem, ela não só vai trabalhar diretamente na saúde e bem-estar, que é a ODS 3, não. O trabalho da enfermagem, o trabalho dos profissionais de enfermagem, eles vão auxiliar também e vão impulsionar o progresso em direção a metas não relacionadas à saúde, como a exemplo, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, voltado para a educação de qualidade, o ODS 5, igualdade de gênero, ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico.
Além disso, o trabalho da enfermagem vai ser de fundamental importância para mitigar os efeitos das mudanças climáticas relacionadas ao meio ambiente e à saúde, como a ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Então, não podemos, né, deixar de falar e negar que em todo o mundo há uma escassez, em todo o mundo, há uma escassez de enfermeiros que prejudicará a prestação de cuidados competentes de enfermagem e que, né, impactará diretamente nesses ODS aí propostos lá desde 2015. E esta realidade, né, ela traz um problema grande, né? Então, hoje os enfermeiros representam 50% do déficit mundial de profissionais de saúde, estimado em 4 milhões. Dos atuais 43,5 milhões de profissionais de saúde no mundo, 20,7 são enfermeiros e obstetrizes. Entretanto, mais de 65% dos estados dos membros da OMS informaram ter menos de 50 profissionais de enfermagem e obstetrícia por 10 mil habitantes em 2020. Aqui a gente tem um gráfico, né, que ele mostra essa densidade de técnicos e profissionais de enfermagem por 10 mil habitantes na região. O Brasil encontra-se aqui em terceiro lugar, onde a gente tem em torno de 101,4 técnicos e profissionais de enfermagem para cada 10 mil habitantes na região, tá? Então, né, na região das Américas, que é onde a OPAS ela fez esse estudo no ano passado, em 2022, ela verificou que há aproximadamente 9 milhões de profissionais de enfermagem, representando mais de 56% dos recursos humanos. Estimativas recentes sobre a disponibilidade de recursos humanos para a saúde e os parâmetros necessários para atingir o objetivo da ODS 3, a meta 3.8, que é essa cobertura universal à saúde, destaca que nós teremos que sair de 43,3 profissionais por 10 mil habitantes para 70,6 profissionais de enfermagem para cada 10 mil habitantes. Isso para atingir 80% de cobertura efetiva para uma cobertura universal de saúde. Trocando em miúdos, como a gente fala lá no Nordeste, né, simplificando isso quer dizer que lá na nossa região das Américas, seria necessário um número estimado de 7,6 milhões de profissionais de enfermagem. Então, veja que a escassez de profissional, né, de profissionais de enfermagem, é um problema que precisa ser solucionado, né? Então, a gente tem que ter, sim, políticas públicas voltadas para essa defasagem, com o objetivo da gente ter um sistema universal aí, essa cobertura para o sistema universal. Além dessa problemática de escassez de profissionais, nós também temos condições de trabalhos que são adversas, né, o que a gente vê no nosso dia a dia, desigualdades globais, a valorização e remuneração que não estão adequadas, apesar da gente ter conquistado um piso salarial, não era aquilo que a gente almejava, mas querendo ou não, é um começo, porém não é aquilo que a gente merece, né, a nossa valorização, essa remuneração não é o que a gente, não é a forma de valorizar o profissional, ela precisa ser melhorada. E, sobretudo, gente, a gente tem uma resistência à mudança. Nós temos profissionais da nossa área que são resistentes à mudança, sobretudo ao método a ser empregado no cuidado, ao tipo de assistência a ser cuidado, né, ao tipo de assistência a ser empregada ao nosso usuário, ao nosso cliente, ao nosso paciente, à família, à comunidade. Então, né, por isso que a Organização Pan-Americana, em seu documento publicado em 2022, ele fala alguns processos de enfrentamento, né, para esses desafios em curto e longo prazo. E ele estipula algumas esferas onde a gente precisa trabalhar. Dentro dessas esferas, destaca-se o setor da educação. Tá? Então, a saúde universal, ela não poderá ser alcançada sem profissionais de enfermagem técnicos qualificados e equipados com a educação e as competências necessárias para atender às complexas demandas do sistema de saúde. E aqui ele traz uma ênfase importante para as práticas avançadas. Quando ele fala que precisamos de profissionais de enfermagem, né, qualificados, é que nós, enfermeiros, aqui eu me refiro realmente ao enfermeiro, ele precisa, sim, de habilidades, de competências
diferenciadas, né, para realizar a sua profissão no dia atual, né, nos tempos atuais. Então, a gente precisa de competência clínica, a gente precisa de raciocínio, pensamento crítico, que a gente vai discutir um pouquinho para exercer a nossa profissão com maestria. Nesse quadro, né, a OPAS ele apresenta aqui os principais pontos a serem trabalhados na educação. O primeiro dele é que precisa investir em recursos para a expansão de programas de enfermagem nível de bacharelado e superior, com foco numa distribuição equitativa, né? A gente vê que tem muitos cursos concentrados em determinadas regiões, enquanto tem outras que têm bem menos, né? Então, a gente precisa ter essa distribuição equitativa. Os países devem estabelecer cronogramas nacionais e estratégias para implementação de normas de níveis mínimos de educação e competências para profissionais de enfermagem. No Brasil, nós temos as diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem, que vai exatamente abordar esses níveis mínimos do que cada curso, né? Como o curso de graduação ele deve ser formado na enfermagem. Quais são as competências que aquele estudante deve adquirir ao final, né, da sua graduação para se tornar um profissional. Os países devem ainda expandir programas de enfermagem de prática avançada, e aí, né, a Unifal está à frente, né, já estamos trabalhando com essa temática, vamos produzir, né, a primeira dissertação sobre prática avançada e estabelecer funções e responsabilidades específicas para enfermeiras de prática avançada. O Brasil está engateando nesse processo. Precisamos ainda ter legislação que sustenta a prática avançada, apesar da nossa lei do exercício profissional, ela abranger a prática avançada, mas precisamos ter uma regulamentação própria para respaldar essa prática avançada no cenário brasileiro. Devem-se explorar ações intersetoriais, opções de políticas e alavancas financeiras para lidar com informação insuficiente, emigração e má distribuição de profissionais formados em enfermagem, para atender às demandas regionais de saúde. Os países devem realizar uma ampla avaliação e reformulação dos currículos formais de enfermagem e, sobretudo, gente, dos métodos institucionais de aprendizagem. O docente, ele precisa se qualificar. O docente, ele precisa não, né, ele precisa mudar conforme, né, os tempos atuais. Então, o processo de ensino-aprendizagem, esse processo de ensino, ele precisa também ser atualizado, né, em virtude ao que está acontecendo no mundo afora. Os países devem realizar uma ampla avaliação e reformulação dos currículos, é preciso investir em recursos para recrutamento, retenção e desenvolvimento de um corpo docente de enfermagem, um corpo que esteja preparado a ensinar, né, para atender essas necessidades, dessas novas habilidades, novas competências. Os países devem promover a aprendizagem ao longo da vida e programas formais de educação continuada para esses profissionais de enfermagem, e deve-se promover a implementação de um sistema de relatórios financeiros e monitoramento de dados sobre a educação e enfermagem em toda a região. E por que eu falei de tudo isso? Porque exatamente a gente precisa repensar nesse processo de enfermagem. Como ocorre o ensino desse processo? Como ocorre a prática desse processo de enfermagem na nossa profissão? Então, toda essa explanação foi para exatamente apresentar a vocês que na educação algo precisa ser modificado, que é o processo, o ensino do processo de enfermagem. O processo de enfermagem, né, acredito que todos, né, vão lembrar aqui da resolução COFEN 358, né, de 2009, ele fala para a gente que o processo de enfermagem ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional da enfermagem e a documentação da prática profissional. Eu trago também para vocês, né, um documento que foi publicado pelo COFEN em São Paulo, que ele fala sobre as diretrizes de aplicação do processo de enfermagem, bem interessante, que ele está na segunda edição, foi publicado agora em 2021, e ele fala o seguinte: entende-se por processo de enfermagem como uma ferramenta intelectual do trabalho do enfermeiro que norteia o processo do raciocínio clínico e a tomada de decisão diagnóstica de resultados e intervenções. A utilização desta ferramenta possibilita a documentação de dados relacionados às etapas do processo. Eu, Isabela, ainda acrescento mais. Além desse profissional, né, do enfermeiro, é importante que tenha aqui escrito a participação do técnico de enfermagem. Não há processo de enfermagem sem a participação do técnico de enfermagem.
tá? Então aqui é preciso ter essa ressalva aí. E é nesse sentido que a gente vai falar sobre essas novas perspectivas de processo, né? Alguns pontos, eles estão sendo incorporados na prática clínica, né? Que tem feito bastante diferença na aplicação do processo de enfermagem. Então, essas perspectivas, elas vieram, né, para aprimorar a qualidade do cuidado, promover a segurança do paciente e fortalecer a base científica e ética do processo de enfermagem. O primeiro ponto importante que a gente precisa entender como uma nova perspectiva é que o processo de enfermagem ele deve ser entendido como um trabalho, né, como processo. O próprio nome diz, processo de enfermagem. Ele é um processo. Desse processo, ele vai gerar produto, tá? Então a gente precisa entender que o trabalho do processo de enfermagem, ele deve ser visto como trabalho, como processo. Em relação ao quê, né? Em relação ao método de solução de problemas, ou seja, nesse processo eu tenho que resolver um problema. Nesse processo eu tenho que realizá-lo com intenção e consciência. E esse processo ele tem que estar fundamentado em pressupostos. Esse processo em relação ao método de solução de problemas, ele tem uma característica crucial. Ele é proativo e ele vai ser em cima das necessidades demandadas por aquele indivíduo, por aquele grupo, por aquela família, por aquela comunidade. Então, esse método de solução de problemas, ele está voltado para as respostas humanas, para os sinais e sintomas que são apresentados, né? Ou por um indivíduo, família, grupo, né? Comunidade. A intenção e consciência é reconhecer o objeto de trabalho para que a transformação do indivíduo, família e comunidade possam acontecer e para que se tenha um produto. Essa condição poderá proporcionar ao enfermeiro o desenvolvimento do trabalho sustentado por modelos de cuidados, que o levará a utilizar o pensamento crítico, formando a base para a tomada de decisão. É importante destacar também que o método de solução de problemas, ele não está só relacionado, por exemplo, né, a sinais e sintomas que estão indicando que aquele indivíduo está doente. Não. O nosso olhar também tem que estar voltado, né, para fatores de risco e bem-estar. Nós também damos, né, temos esse olhar, né, de buscar, de identificar fatores de risco, de promover bem-estar ao indivíduo, sobretudo quando a gente está lá na rede da atenção primária à saúde, tá? E os pressupostos, a gente precisa entender que esse processo ele é sustentado, né, por teorias, por conceitos, por modelos teóricos, possa ser, né, modelos ou teorias, né, da enfermagem ou até mesmo de outra área, a exemplo da psicologia, por exemplo. E a gente entende que o processo de trabalho ele deve ser desenvolvido de forma intencional, deliberada, sendo este também um dos princípios para a utilização desta valiosa ferramenta metodológica, o processo de enfermagem na prática clínica assistencial. E quando a gente fala que ele deve ser, né, intencional, deliberado, sistemático, a gente vai lembrar lá da Resolução 358, né, de 2009, que ela fala algumas características importantes desse processo. O processo é intencional? Sim, porque ele é votado para uma meta a ser alcançada. Ele é sistemático? Sim, porque ele é organizado em fases, em etapas, para a gente atingir o nosso propósito. Ele promove a qualidade do cuidado, pois evita os problemas associados somente à intuição ou à produção de cuidados rotineiros. Ele é dinâmico porque a gente está envolvido em mudanças, né, contínuas, de acordo com o estado da pessoa, identificados na relação enfermeiro-pessoa e em um processo ininterrupto. Ele é interativo porque está embasado nessas relações recíprocas que se dão, né, entre o enfermeiro-pessoa, enfermeiro-família, enfermeiro e demais profissionais que prestam o cuidado, como exemplo, o médico, fisioterapeuta, o fono, assistente social, psicólogo, entre outros. Ele é flexível porque ele pode ser aplicado em qualquer lugar onde se tenha o cuidado de enfermagem e para qualquer especialidade. E, logicamente, ele é baseado e sustentado em teorias, sejam teorias ou modelos teóricos de enfermagem ou outras teorias de outras áreas também podem ser incorporados aí para sustentar esse processo de enfermagem. Então, para ser utilizado, né, deve haver a compreensão e a decisão do enfermeiro para aplicar o processo de enfermagem. Porém, não deve ser a resolução COFEN 358/2009 como a principal motivação para o uso dessa ferramenta. A gente precisa entender que, ao passo
que a gente faz uso de um processo sistematizado, organizado, e ao passo que eu implanto esse processo, eu vou gerar produtos. E com esses produtos, eu posso dar uma visibilidade maior à minha profissão, porque eu vou trazer dados, dados que são visíveis para uma gestão e que vão mostrar como a enfermagem está melhorando indicadores daquela instituição. Além dessa questão, né, que a gente acabou de falar, do trabalho em processo, a gente precisa entender que a enfermagem é uma profissão. E como profissão, ela é capaz de contribuir com transformações sociais. Olha a importância da nossa profissão. E, logicamente, a clareza da sua sustentação e a ciência, sem que haja necessidade de abdicar da compaixão e da ética. Então, a gente precisa também entender, além do trabalho como processo, que há uma coordenação desse processo de cuidar, né. Então, nos tempos atuais, a gente está diante de um mercado de trabalho que é instável e flexível, com exigências crescentes de produtividade e qualidade. Menos você agora mal pode errar. Você tem que acertar, você tem que mostrar produtividade, mas tudo com qualidade. E para isso, esse mercado de trabalho vai exigir de você novas habilidades, novas competências. Ampliam-se os requisitos de qualificação dos trabalhadores e torna-se cada vez mais generalizada a implementação de modelos de formação e de gestão da força de trabalho baseada em competências profissionais. Então, você acabou de ser aí admitido em uma instituição hospitalar de grande porte, né? E ele vai falar: olha, você tem que ter, Isabelle, determinadas competências, porque essas competências vão ser cruciais para você atingir indicadores importantes da instituição, né. Então a gente precisa cada vez mais se adequar ao mercado de trabalho e para isso melhorar, se qualificar e adquirir competências importantes, consequentemente habilidades. Então as novas exigências do trabalho requerem, além de flexibilidade técnica e instrumental, além de você saber da prática, saber das técnicas, você precisa ter uma flexibilidade intelectual. Você precisa saber pensar, você precisa saber raciocinar clinicamente através de um pensamento crítico que vai te auxiliar no julgamento para chegar na tomada de decisão. E, logicamente, que tudo em prol de quê? De melhorar, né, necessidades aí sobre acerca desses processos de produção de bens e serviços. Então, essa coordenação, né, do processo do cuidar, ela é uma sequência dinâmica e sistematizada de ações necessárias e suficientes para a construção, desempenho e validação do trabalho de equipe de enfermagem, agregando intervenções específicas, ações complementares e interdependentes do conjunto multiprofissional, desenvolvidas em contextos institucionais peculiares. E, quando a gente fala de todo esse trabalho como processo, essa coordenação do cuidado, a gente precisa fazer uma substituição do nosso trabalho. Esse trabalho não qualificado, fragmentado, repetitivo, rotineiro, prescritivo, ele tem que dar lugar a um trabalho polivalente, integrado, em equipe, com mais flexibilidade e autonomia. E quando é que você, enfermeiro, consegue autonomia? Quando você utiliza algo que é seu, algo que é específico da sua profissão. E isso com o objetivo exatamente de quê? De ter condições para que você, enfermeiro, diagnostique, faça prevenção, antecipe, decida e faça interferências, né, em situação concreta de trabalho. E isso, né, caro colega, né, ou futuros colegas enfermeiros, a gente só consegue, na verdade, aí, com a adesão ao processo de enfermagem. Então, o diferencial que a gente vai fazer, né, para a aplicação desse processo de enfermagem é uma constituição da competência clínica e aproximação com objeto de trabalho, que são elementos essenciais e podem certamente contribuir para a identidade profissional dos enfermeiros. Não sei se vocês já ouviram falar, mas na nossa área tem-se muito falado sobre o processo de enfermagem avançado, sobre as práticas avançadas de enfermagem, né? A prática avançada, na verdade, né, que é a terminologia correta. E aí a gente pergunta, né, eu faço essa pergunta a vocês, o que seria esse avançado, né? O que seria esse diferencial?
E aí, simplesmente, eu te respondo: o grande diferencial é o raciocínio clínico embutido nas tuas ações. É isso que vai fazer a diferença no teu processo de enfermagem, consequentemente na tua assistência e nos resultados que vão ser alcançados por teu cuidado aquele paciente, indivíduo, família, comunidade, grupo, tá? Então, a gente precisa entender que a competência clínica, possuir a habilidade de pensamento crítico e exercer a competência clínica significa que a prática competente depende da habilidade de pensar criticamente. Então, o pensamento crítico que vai permear o raciocínio clínico é que vai fazer todo o diferencial do teu processo de enfermagem. Essa competência clínica é a capacidade que você tem de avaliar, planejar, implementar e evoluir o cuidado. A competência clínica, por sua vez, compreende mais que a habilidade de tomar decisões. Consiste na sua habilidade de unir conhecimento formal com sua experiência clínica, além de representar um processo de desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo. Logo, a gente precisa sim aqui abordar sobre o raciocínio clínico. Quais são as novas perspectivas do processo de enfermagem? Eu, Isabelle, professora, né, da disciplina Processo de Enfermagem, convido a você, aluno, professores, convido a você, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não sei quem está aí, né, me assistindo, a estudar um pouco sobre raciocínio clínico, né, a desenvolver habilidades, hábitos mentais, para que o raciocínio clínico permeie a sua assistência. Esse raciocínio clínico, ele é uma habilidade essencial para profissionais de enfermagem, lógico. A gente está aqui com enfermeiros, com técnicos, com discentes, docentes da área da enfermagem, mas que faz parte de todo profissional aí da saúde, né? Então, ele é uma habilidade essencial, onde ele vai envolver na enfermagem a coleta, a análise, a interpretação de dados clínicos, para chegar a diagnósticos acurados, diagnósticos que realmente representam a necessidade daquele indivíduo, família, grupo, comunidade, e planos de cuidados adequados para aquelas necessidades. Esse raciocínio clínico, ele está presente em todas as ações e decisões assistenciais do enfermeiro, né? Então, lembra que isso a gente discute muito a nível de graduação. O nível técnico, ele não tem aprofundamento do raciocínio clínico, por isso que algumas etapas do processo de enfermagem, elas são exclusivas, privativas do enfermeiro, e depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, ele está presente nessas ações, decisões assistenciais do enfermeiro, sobretudo na escolha dos diagnósticos, na escolha das metas e de intervenções apropriadas e na avaliação dos resultados obtidos. Ele envolve estratégias de raciocínios analíticas, que são conscientes e controladas, e não analíticas, inconscientes e automáticas. E a sua efetividade depende do desenvolvimento de habilidades cognitivas, como operações mentais, questão de leitura, escrita, entre outros, e metacognitivas, que é o conhecimento que você tem das suas próprias operações mentais. É importante a gente lembrar que esse raciocínio clínico, ele é permeado pelo pensamento crítico. O pensamento crítico envolve habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do raciocínio clínico, o qual se baseia nos conhecimentos existentes e no contexto em que as experiências de interpretar dados observáveis se dão. É um pensamento sensato, lógico, reflexivo e autônomo que inspira a atitude de investigação. Por este motivo, né, eu preciso destacar a vocês sobre quando foi que a enfermagem começou a se preocupar com hábitos mentais, né? Quando é que essa enfermagem, ela começou a se preocupar e tomar, né, de conta, na verdade, que ela precisava utilizar esse raciocínio clínico, esse pensamento crítico. Então, na medida que as linguagens padronizadas foram sendo implementadas, sobretudo no aspecto de diagnóstico de enfermagem, foram, né, sendo estudados esses processos, identificadas questões relativas aos processos mentais envolvidos na interpretação dos dados, né? Então, se deram conta, epa, essa escolha de diagnóstico de enfermagem, ela não pode ser como eu estou escolhendo uma fruta, né? Até para a gente escolher fruta, a gente tem alguns macetes, né? Então, se a gente for escolher, né, por exemplo,
um abacaxi, a gente tem uma técnica para escolher o abacaxi para ver se ele está maduro. Então, os enfermeiros começaram a ver que para escolher um diagnóstico de enfermagem, eu não podia fazer, né, de uma maneira qualquer. Eu tinha que ter um raciocínio clínico, eu tenho que interpretar dados, eu tenho que agrupar dados, eu tenho que validar dados para identificar os melhores diagnósticos de enfermagem para aquele determinado paciente em cima daqueles sinais e sintomas. Então, esses sistemas de linguagem padronizada despertou aí o interesse da enfermagem começar a estudar mais né, de forma mais aprofundada essa questão dos processos mentais que são envolvidos, né, no processo de enfermagem. E a gente precisa trazer à tona uma pessoa de fundamental importância, né, na enfermagem, que estudou e que trouxe inúmeras contribuições para a questão do pensamento crítico, raciocínio clínico, julgamento clínico e tomada de decisão, que foi Margaret Laney, né? E aqui Margaret Laney fala o seguinte, que há 3 componentes fundamentais, que é o mundo interno, mundo externo e a experiência, que juntos, interrelacionados, vão melhorar o teu padrão intelectual. Logicamente, vão melhorar o teu pensamento crítico, que vai interferir, consequentemente, de maneira positiva, no teu raciocínio clínico. Esse mundo interno, ele tem componentes, né? Nós temos 3 componentes importantes. Os metacomponentes, os componentes de aquisição de conhecimento e os componentes de desempenho. Os metacomponentes, eles são utilizados para pensar no papel da enfermagem, do enfermeiro, em relação àquela determinada situação clínica. Este ativa tanto o componente de aquisição de conhecimentos, como o componente de desempenho. E o processo ele é usado para planejar, monitorar e avaliar a resolução de problemas. Os componentes de aquisição de conhecimento, eles são utilizados para selecionar um conhecimento relacionado. Com a aquisição de conhecimento por meio da leitura, são utilizados para a aprendizagem de como resolver problemas. E os componentes de desempenho é o diagnóstico, que é selecionado quando os dados estiverem disponíveis para a identificação do diagnóstico preciso. Estes implementam os comandos dos metacomponentes e referem-se ao desempenho da mente da pessoa em conseguir gerar aquele processo, que é feito no processo diagnóstico, e chegar a um produto que é o próprio diagnóstico de enfermagem. Então, quando a gente fala que o processo de enfermagem ele é um processo, sim, ele é um processo que ele vai gerar resultados, ele vai gerar produtos. E qual seria o produto do processo de enfermagem? O próprio diagnóstico de enfermagem. Quando a gente usa NANDA, é aquele título diagnóstico que está posto lá na NANDA Internacional, tá? Então, estes componentes, metacomponentes, componentes de aquisição de conhecimento, componentes de desempenho, eles são interativos no mundo interno do enfermeiro e melhoram a inteligência para a prática. Esse mundo externo, lógico, é o mundo que a gente está inserido, né? Naquela onde o enfermeiro tem a relação, onde o enfermeiro, né, ele encontra de forma que a inteligência é utilizada para que ele seja bem sucedido nesses ambientes. Então, no processo diagnóstico, o enfermeiro usa a inteligência para ser bem sucedido em uma variedade de ambientes ou contextos, como em casos onde há limitação de tempo ou situação de extrema complexidade. Há exemplo aí do setor da urgência e emergência. É o que a gente mais escuta, o processo de enfermagem aqui não pode acontecer, né? Não tem condições de acontecer. A gente precisa se adaptar a esse mundo externo, né? Essas dificuldades para implementar o processo de enfermagem. E a experiência do indivíduo, lógico, né? Ele é relacionado ao fato de que, se ao executar uma tarefa várias vezes, ela tende a se tornar automática, e a gente precisa ter cuidado com isso, né? Então, ser capaz de lidar com o novo é considerado um aspecto de inteligência, porque vai envolver outros processos aí para o desenvolvimento, né, da resolução do problema. E a Ilane faz, né, um comentário importante. Na primeira vez em que você, enfermeiro, né, encontra um diagnóstico, identifica um diagnóstico, a ênfase pode ser maior nos componentes de aquisição de conhecimento e menor nos metacomponentes. Os componentes de desempenho não serão tão competentes como no caso em que há familiaridade no contexto em que foi realizado o diagnóstico. Com essa exposição repetida, os 3 processos mentais de inteligência, eles vão melhorando, vão se aperfeiçoando. E aí, em cima de tudo isso, desse raciocínio clínico, né, que está
por volta desse pensamento crítico, a gente tem uma grande ferramenta, né, importante aí para a gente fazer uso e auxiliar esse raciocínio clínico, que são as linguagens, né, padronizadas. Então, os sistemas de linguagem padronizados, elas podem dar suporte ao raciocínio clínico, porque ajuda a direcionar o olhar para a identificação dos problemas de enfermagem, a escolher resultados esperados, intervenções mais adequadas a cada caso e contexto, tendo como base o conhecimento em enfermagem. Além dessas novas, né, perspectivas, a gente vai ver que esse sistema ele evita assim, que o enfermeiro analise o caso visando apenas a identificação de diagnósticos médicos. O nosso olhar ele não deve estar voltado para o diagnóstico médico. O importante para a gente, enfermeiro, para que a gente consiga a nossa autonomia, é a identificação de sinais e sintomas, os quais a gente vai identificar, vai compreender, né, vai raciocinar clinicamente e vai encontrar diagnósticos de enfermagem. Então, quando a gente tem um olhar só acerca dos diagnósticos médicos, a gente apenas faz uma mera atuação, né, apenas uma atuação colaborativa. A gente não ganha autonomia, a gente não ganha visibilidade, porque não é nosso, né? O que é nosso é o processo de enfermagem. Além disso, né, dessas características importantes que você tem que entender, que o trabalho é um processo, essa coordenação do cuidar, a necessidade de um sistema de linguagem padronizada e, sobretudo, de uma assistência embasada, né, sustentada em um raciocínio clínico, permeado por um pensamento crítico, você tem que ter a habilidade de uma comunicação efetiva. É fundamental para a prática desse processo, pois permite uma troca clara e precisa de informações com outros profissionais da equipe. Então, uma comunicação aberta e colaborativa com a equipe promove uma troca de conhecimentos, experiências e expectativas. Outro ponto fundamental é essa colaboração interprofissional. A gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa fortalecer essa qualidade do cuidado e a gente só consegue isso quando tem essa colaboração interprofissional. Além disso, é importante a gente destacar a necessidade do uso de ferramentas e tecnologias emergentes. Se vocês fizerem uma pesquisa, né, sobre a aplicação do processo de enfermagem, no contexto hospitalar, por exemplo, e perguntar assim ao enfermeiro, né, qual a principal dificuldade para aplicar o processo de enfermagem? A primeira resposta deles, né, não vou dizer 99%, mas a grande maioria vai responder o quê? Falta de tempo. Né? Eu não tenho tempo para ficar com tantos papéis, eu não tenho tempo para preencher tantos papéis. E aí, gente, surgem essas ferramentas e tecnologias para acelerar, né? Para facilitar a aplicação desse processo de enfermagem. Lógico, essas ferramentas a gente precisa ter muito cuidado para que não automatize tanto esse processo de enfermagem e para que esses profissionais não deixem de usar o raciocínio clínico, né? Ele vem com o objetivo de agilizar esse processo, a gente ganhar tempo, esse é o fator principal. Então, ferramentas e tecnologias emergentes estão sendo cada vez mais utilizadas para apoiar o processo de enfermagem. Aqui eu trago, né, alguns exemplos de sistemas eletrônicos de registro, onde tem um prontuário eletrônico, né, onde a gente faz todo esse processo de enfermagem, né, digitalizado. E aí eu destaco o Procenf da USP, não sei se vocês já o conhecem, né, que é um sistema que é aplicado lá no Hospital Universitário da USP, São Paulo, onde eles fazem toda a aplicação do processo de enfermagem por meio desse Procenf, do sistema de documentação. Além desse sistema, tem um também que foi produzido por Meire Shukri Tanuri, que é um software que é voltado para a terapia intensiva, que também é para fazer esse registro do processo de enfermagem de forma eletrônica. E, né, não sei se vocês sabiam, a Unifal está nesse processo também, né, em construção de um sistema, né, para aplicação do processo de enfermagem. Aqui eu apresento um protótipo para vocês, né, estamos em fase de construção. É um produto que está sendo desenvolvido pelo programa de extensão APEC, precisamente do projeto de extensão Aplicação do Processo de Enfermagem no contexto da tecnologia. Então, a ciência da computação, em parceria com a Escola da Enfermagem, né, com o nosso programa APEC, estamos aí construindo esse sistema para realizar a aplicação do processo de enfermagem e, logicamente, que a gente vai iniciar para o ambiente acadêmico, então, para a Escola da Enfermagem, que vai fazer esse processo da aplicação de forma aí
por meio de um sistema. Esse sistema ele está ficando com essa carinha, né? A gente está nesse processo de construção em equipe. Utilizamos, né, um referencial, um modelo teórico para sustentar o nosso instrumento. Entregamos esse instrumento à ciência da computação e estamos nesse processo de construção, né? Então a gente está aí num trabalho, um trabalho árduo, né? Não é fácil, mas que a gente vai colher inúmeros frutos aí no final do ano. A gente espera estar terminando esse protótipo aí para estar apresentando publicamente a todos aí da Unifal-MG. Além desses sistemas eletrônicos, a gente também tem uso de aplicativos móveis, né? Que ele pode auxiliar na coleta de dados, monitoramento do paciente, no acesso a recursos clínicos atualizados. Um bem conhecido é o iNurse, não sei se vocês já ouviram falar. Aqui é a interface, né, desse aplicativo, que você, enfermeiro, está lá no seu plantão, não tem um sistema de registrar o processo de enfermagem, né? Vou pegar o iNurse para ele estar aí me auxiliando. Então, aqui tem a tela de cadastro, a tela de gráfico, você coloca os sinais vitais, e aí ele transforma já em gráficos, né, importante isso, já vai mostrando, né, o que é normal, o que é que está alterado, fazendo essa comparação. Ele também tem a opção do touch, né, touch slide, que é aquele slide que vai mudando ao passar o dedo. Então, por exemplo, a intensidade da dor, o enfermeiro vai lá e vai colocando através desse mecanismo do touch slide. Temos ainda nesse aplicativo móvel, né, que é a tela onde fala dos diagnósticos de enfermagem, a tela da terceira etapa do planejamento, onde a gente vai assinalar os resultados, as intervenções. Ainda nesse iNurse, a gente tem a opção de colocar todas as atividades e ações que vamos fazer na implementação da enfermagem. A gente pode colocar em horário, se não quiser escrever horário, também tem essa técnica de ir no touch slide, colocar lá a hora. E, além disso, eu posso colocar todos os exames que o paciente fez, né? Precisa ver em relação a termos de segurança do paciente, que realmente eu não conheço esse aplicativo propriamente, para estar falando vocês sobre essas questões éticas, como esse processo. Acredito que deve ter algum termo que anteriormente, ao início, você deve assinalar lá, né? No uso do sistema. Ai, desculpa, sair aqui. Além disso, você pode estar anexando uma tomografia computadorizada, um raio-x, uma paracentese que o paciente fez, né? Todos os exames podem estar sendo colocados aqui nessa plataforma. E além disso, além desse sistema, né, de aplicativo, eles também fizeram um smartwatch, né? Onde o enfermeiro ele recebe o bip no seu relógio, falando que chegou a hora de fazer a intervenção X. Então, tem que administrar uma medicação Y, lá chega a intervenção lá no seu relógio, né, no smartwatch, um bipzinho avisando a você daquele paciente, ou quantos pacientes faltam ainda fazer, por exemplo, a evolução de enfermagem, tá? Além disso, né, esse processo de enfermagem, que estamos abordando essas novas perspectivas, é importante que a gente entenda que com a aplicação do processo de enfermagem, a gente vai ter, sim, né, produtos para mostrar uma gestão. A gente vai ter condições de chegar numa gestão e mostrar, olha, a enfermagem está trabalhando, a enfermagem está conseguindo modificar indicadores, né? Então, as taxas obtidas a partir da aplicação do processo de enfermagem, elas têm sido, sim, amplamente utilizadas como indicadores para avaliar a efetividade dos cuidados de responsabilidades do enfermeiro. A exemplo, né, temos algumas taxas de incidência dos diagnósticos de enfermagem, taxas de prevalência, taxa de efetividade diagnóstica do risco, taxa de efetividade na prevenção de complicações. Tem um estudo bem interessante que foi publicado, né, por Lima, Chianchi e Tanura, em 2015, que ele fala sobre essas taxas, né, o que seria uma taxa de incidência? Número de novos casos de um determinado diagnóstico em um dado período sobre população existente no mesmo período multiplicado por 100. Prevalência, número de casos de um determinado diagnóstico em um dado período sobre população existente no mesmo período multiplicado por 100. Taxa de efetividade diagnóstica de risco, olha que interessante, né? Então, número de casos que desenvolveram um determinado problema real com risco prévio documentado em um dado período sobre número de casos que desenvolveram problema real no mesmo período. Então, veja, se a enfermagem tem esse olhar, né, de prevenir, né, os riscos, olha o quanto a gente pode mostrar a essa gestão, a efetividade do nosso cuidado.
além dessa taxa que é importante, que é a taxa da efetividade na prevenção de complicações. Número de casos com risco de um determinado problema que não os desenvolveram e tiveram pelo menos uma intervenção documentada em um dado período sobre número de casos com risco documentado no mesmo período, multiplicado por 100. Além disso tudo, é preciso, né, nessas novas perspectivas do processo de enfermagem, que nós desenvolvamos, desculpa, pesquisas, né? É preciso que o processo de enfermagem, ela ganhe notoriedade com desenvolvimento de pesquisas diferenciadas, pesquisas com nível de evidências fortes e que sejam reconhecidas, né, para que deem uma maior visibilidade ao processo para contribuir nessa prática, né, no avanço da prática e no conhecimento da enfermagem. Então, a gente precisa sim investir, por exemplo, em pesquisas clínicas. E procurando sobre pesquisas clínicas, né, eu encontrei recentemente aí um parecer do Conselho Regional de São Paulo, tá? Que fala exatamente da atuação do enfermeiro em pesquisa clínica. Então, ela fala o seguinte, que a atuação do enfermeiro em pesquisa clínica ainda é um campo de saúde que está em ascensão no Brasil. Pesquisas são realizadas e apontam para a essencialidade do enfermeiro na realização dessas pesquisas. Pelo estudo em tela, foi permitido constatar que o enfermeiro com os conhecimentos técnicos científicos e a capacidade clínica e assistenciais compõem o perfil para atuar em pesquisas clínicas e apontam para a necessidade de discussão deste tema na formação acadêmica do enfermeiro. Os dados mostram que, na prática, o enfermeiro ainda assume responsabilidades não padronizadas, tornando o cenário de atuação um desafio para os profissionais dessa área. Então, é preciso que nós, docentes, também, né, me coloco aqui nessa responsabilidade, né, em realizar pesquisas clínicas, né, exemplos de pesquisas clínicas, ensaios clínicos randomizados, e aí fazendo uma busca bem limitada, né, sobre ensaios clínicos randomizados, né, na PubMed, encontrei alguns relacionados ao processo de enfermagem, não propriamente ao processo de enfermagem, mas as suas etapas, né? Então, por exemplo, algumas pesquisas voltadas para intervenções, como efeitos de massagem nas mãos e do toque terapêutico, no conforto e na ansiedade, vivendo em uma casa de repouso na Turquia. O estudo randomizado e controlado, no Brasil a gente quase não encontra. Comparando os efeitos dos métodos de ensino baseados em simulação e tradicionais nas habilidades de pensamento crítico e na autoconfiança de estudantes de enfermagem, os efeitos de simulação de jogos virtuais no diagnóstico de estudantes de enfermagem, estabelecimento de metas, priorização diagnóstica, um estudo controlado randomizado. Outro exemplo, né, usando o software recém-desenvolvido para aumentar a eficácia do processo de enfermagem no atendimento ao paciente, o ensaio clínico randomizado. Então, esses desafios, né, a gente precisa, né, superá-los com mudanças nos tipos de pesquisa desenvolvida por nós docentes, né. Além disso, é preciso que essas novas perspectivas de processo de enfermagem, ela tenham ações com práticas baseadas em valores e éticas, né. As nossas práticas, o nosso processo, ele deve ser embasado em valores éticos, como respeito, autonomia do paciente, justiça, beneficência, guiando todas as etapas do processo de enfermagem, e ainda devemos sim levar em consideração o contexto cultural, as preferências individuais, os direitos do paciente durante a coleta de dados, diagnóstico, planejamento e implementação dos cuidados. E em cima de tudo isso que eu destaquei, né, de toda essa necessidade de mudança, de novas competências, foi preciso mudar nossa resolução 358, né? Então, aquela resolução que foi proposta lá em 2009, ela precisou ser alterada, né? Alguns conceitos que estavam confusos, eles precisaram ser reconceituados e alguns precisaram ser retirados da resolução, conforme a fortalecer o nosso processo de enfermagem. E foi por isso que em 2009 foi instituída uma portaria, desculpa, em 2021 foi instituída uma portaria para a necessidade de refletir, né, sobre a mudança da resolução 358/2009. Aqui está o grupo que trabalhou sobre isso, aqui está o fluxo, né, dessas mudanças. Hoje a gente está num processo, né, vou mais aqui à frente por conta da horário,
estamos num processo, né, de encaminhamento dessa proposta da minuta para a Câmara Técnica de Legislação e Normas, para seguir no encaminhamento ao plenário para a resolução e sua aprovação, né? Estamos ansiosos, para quem luta pelo processo de enfermagem, para quem acredita no processo de enfermagem, é uma expectativa muito grande da publicação dessa nova resolução que vai revogar a 358. As principais alterações, bem rapidamente, vou apontar para vocês, é uma linguagem mais utilizada. Sim, nós não iremos ter mais o termo sistematização da assistência de enfermagem, ele foi abolido, em virtude dessa confusão que os profissionais tinham em compreender o que é SAI e o que é processo. Então, a SAI, por ser um termo brasileiro, que dificultava também a pesquisa brasileira em níveis, né, em nível internacional, ela foi abolida e tudo agora é processo de enfermagem. Houve uma melhor definição dos locais da realização do processo de enfermagem, que, em suma, onde ocorreu o cuidado da enfermagem, deve ser aplicado o processo de enfermagem. Lá na resolução, há um detalhamento maior que a consulta de enfermagem é igual ao processo de enfermagem em ambientes específicos, ou seja, se você está no contexto hospitalar, você vai denominar processo de enfermagem. Saiu do contexto hospitalar, está numa atenção primária, está no ambulatório, está numa clínica, tá numa escola, está numa empresa, né, uma indústria de trabalho, como um enfermeiro de trabalho, você está realizando a consulta de enfermagem, que também é composta por fases, que são as 5 etapas, tá? Essas fases do processo de enfermagem, elas sofreram algumas alterações na nomenclatura, então a primeira fase, que era histórico de enfermagem ou coleta de dados, passou a ser avaliação inicial de enfermagem. A segunda permaneceu diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem, e a quinta etapa, que era a avaliação, né? Ela ficou como reavaliação ou avaliação final de enfermagem. Observe que temos cores diferenciadas, então o que está em vermelho é para enfatizar, né, que são ações, que são etapas privativas do enfermeiro. Então, compete ao técnico de enfermagem participar da avaliação inicial, implementação e reavaliação, sobre a nossa coordenação, né, sobre a coordenação do enfermeiro. E cabe a nós, enfermeiros, privativamente, realizar o diagnóstico e o planejamento. Então, a gente precisa compreender que esse processo ele é realizado por uma equipe de enfermagem. Além disso, né, houve, né, estabelecimento de etapas no planejamento, destacando que esse planejamento, né, a gente vai iniciar pela priorização dos diagnósticos de enfermagem, seguido pelos resultados esperados e depois pela escolha, né, das melhores intervenções e ações de enfermagem. A implementação, houve o estabelecimento de padrões, né, de cuidados, os padrões de cuidados de enfermagem, padrões de cuidados interprofissionais e padrões de cuidados em programas de saúde, né? Exemplo das POPs, então foi detalhado esse papel colaborativo, né, para a equipe de enfermagem. No processo da documentação, a gente teve uma diferenciação do que é anotação e evolução. A anotação são os dados brutos, enquanto a evolução são aqueles dados analisados. Então, a gente pega uma pressão arterial e analisa aquele dado ali para colocar na evolução de enfermagem. Então, a evolução ela é feita pelo enfermeiro. Além disso, foi destacado nessa nova minuta a necessidade do processo de ensino de maneira transversal, mas não apenas na graduação. É preciso que seja ensinado o processo nos cursos técnicos de enfermagem, na graduação e progredir com a pós-graduação, falando, por exemplo, do processo de enfermagem avançado. Tem que ter uma continuidade. E, para os serviços, eles têm que ter essa responsabilidade de fazer a educação permanente, continuada, e em serviço sobre o processo de enfermagem. Ele precisa capacitar sua equipe a aplicar o processo de enfermagem. Então, não adianta fugir, temos que adotar o processo como instrumento metodológico da nossa profissão, se a gente pretende aí ganhar essa questão da autonomia, né, a questão da segurança, a questão da visibilidade da nossa profissão. Então, que possamos abraçar novas perspectivas do processo de enfermagem como uma poderosa ferramenta de cuidado, empoderando-nos a proporcionar uma assistência de excelência, baseada em evidências,
colaborativa e centrada no paciente. Juntos, transformaremos o cenário da enfermagem e faremos a diferença na vida de cada pessoa que cruzar o nosso caminho. Eu coloco aqui, né, para que vocês aproveitem esse espaço para convidá-los. Na sexta-feira agora iremos, né, pela Ligap, proporcionar um evento sobre o subconjunto terminológico da CIP, enfatizando aí a necessidade dos sistemas de linguagem padronizadas a fortalecer o teu raciocínio clínico, né, para auxiliar e apoiar o teu processo de enfermagem. Então faça a inscrição. Vai ser na próxima sexta-feira, né, agora, dia 25 às 16 horas, e convido vocês para seguir as nossas redes sociais, a da nossa Liga e da APEC, aí, para vocês ficarem por dentro, né, sobre novidades do processo de enfermagem, o que podemos fazer para melhorar o processo, a aplicação do processo de enfermagem na nossa prática clínica assistencial, no processo de educação em saúde e outras vertentes aí que a enfermagem trabalha. E termino agradecendo, né, mais uma vez, a oportunidade de estar trabalhando esta temática tão importante que é o processo de enfermagem. Obrigada. Muito obrigada, Isabelle. Gostaria de agradecer a todos também pela participação, pela presença no nosso evento. Muito obrigada, em nome do PET Enfermagem, por você ter aceito o nosso convite, por ter conduzido esse evento com tanta maestria. E durante o evento nós tivemos uma pergunta, Isabelle, se você puder responder para a gente, se os aplicativos que você apresentou, se eles são validados na prática clínica e se eles são pagos. Então, sobre essa utilização no caso do iNurse, né, na verdade, eu assisti uma apresentação da autora, né, de tecnologias, e ela abordou, né, essa formação, na verdade, agora no doutorado dela. Eu acredito que ele está ainda em processo de validação clínica, né, para quem fez essa pergunta, porque ela fez em 2019. Eu vi que ela estava nesse processo de validação em alguns setores específicos para ver a efetividade e a eficácia desse sistema. E eu acredito também que seja gratuito, mas eu não tenho certeza, porque eu não cheguei a acessar esse aplicativo, tá? A baixar no meu smartphone, não cheguei. Eu até convido para quem puder já fazer isso, para a gente ver, é interessante, porque realmente eu assisti essa palestra dela e fiquei encantada pelo sistema que ela fez, é a professora lá de Manaus, que trabalha, né, com tecnologias, e ela está nesse processo de validação. Certinho, Isabelle, muito obrigada por tirar a nossa dúvida. Então, antes de encerrar, eu gostaria de lembrar a todos que, por gentileza, não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação e presença, que está na descrição do vídeo do YouTube. E nesse formulário também vocês podem pôr sugestões para que possamos melhorar os nossos próximos eventos. E gostaria de agradecer novamente a professora Isabelle pela presença, pela contribuição com o nosso evento. E agradecer também a presença de todos aqui. Espero que tenhamos contribuído um pouco para a agregação de conhecimentos de vocês. E assim, em nome do PET Enfermagem, declaro este evento encerrado. Saímos já? Podemos? Sim. Já pode tirar, desligar. Pode. É o Guilherme que tá aí?